aluno, olá aluna, bem-vindo de volta ao programa Se Liga na Educação. Eu estou aqui com a Fabiana, a nossa intérprete, e na aula de hoje, de Ciências para o 6º ano, vamos estudar litosfera, litosfera 2. Na aula passada, a gente já trabalhou esse assunto e a gente vai dar continuidade para a gente entender um pouco mais sobre a formação dos fósseis. Então, vamos aqui à habilidade priorizada. Então, hoje nós vamos identificar diferentes tipos de rochas, relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos. Vocês se lembram que na semana passada nós conversamos sobre os tipos de rochas que existem na superfície do planeta. Então, a gente falou sobre rochas ígneas, também chamadas de rochas magmáticas. Essas rochas são formadas quando a lava dos vulcões solidifica. Existem também as rochas metamórficas, que são formadas a partir da transformação de outros tipos de rochas, e existem as rochas sedimentares. Então, nesta aula, nós vamos dar uma atenção especial exatamente a esse tipo de rocha, as rochas sedimentares. Por quê? Porque os fósseis são formados justamente entre esse tipo de rocha, tá bom? Bem, você sabe o que são fósseis? Já pararam para pensar o que esses registros biológicos significam? Bom, os fósseis são registros biológicos de organismos que viveram no passado. E a paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Os fósseis são uma evidência do processo evolutivo. A gente sabe que a Terra não é a mesma desde que ela foi formada. Inclusive, os seres vivos também evoluíram na superfície do nosso planeta. E a evolução dos seres vivos é estudada a partir do estudo dos fósseis, ok? E os paleontólogos são justamente os cientistas que trabalham com esse tipo de estudo aí, tá bom? Bom, os fósseis são impressões ou partes de seres vivos conservadas por milhões de anos em rochas sedimentares. Essas impressões podem ser, por exemplo, uma pegada, pode ser, por exemplo, um rastro que um determinado ser vivo deixou por aí. Agora, os fósseis também podem ser formados a partir dos restos dos corpos dos seres vivos. Por exemplo, um dos fósseis mais falados, né, que traz mais curiosidade na gente, são os fósseis dos dinossauros, que foram répteis gigantes que viveram na superfície do nosso planeta. E é, de fato, um dos fósseis mais interessantes da gente encontrar, porque são bichos que realmente eram enormes, tá? E chama muito atenção. Bom, e o processo de fossilização é o processo de transformação da matéria orgânica em um composto mineral. Bem, matéria orgânica é o que constrói o corpo dos seres vivos, ok? E no processo de fossilização, a matéria orgânica é substituída ao longo de milhões de anos em matéria mineral. Então, pode-se dizer que o fóssil é uma pedra, entre aspas, ok? Então, não tem mais ali matéria orgânica, e sim material mineral, tá bom? Bem, aqui nessa imagem a gente vê um exemplo de um fóssil de peixe. Dá para a gente ver com muito detalhe a coluna vertebral. Deixa eu só pegar aqui a canetinha para chamar a atenção. Então, a gente vê aqui a coluna vertebral desse peixe, as impressões aqui, o molde, na realidade, das vértebras, né? Então, a gente vê com muita clareza. Aqui a gente vê as nadadeiras, as barbatanas, e aqui a parte da frente do peixe, a cabeça dele, né? Isso daí é um fóssil do tipo molde, tá? Que é formado quando o ser vivo inteiro foi soterrado na rocha sedimentar.
Bem, a formação dos fósseis acontece em condições muito específicas. Geralmente, no leito de rios e de lagos, quando seres morrem, eles precisam ser soterrados por sedimentos. E as partes moles, após serem decompostas, por micro-organismos, né, tem a decomposição, na realidade, ele precisa parar para que o fóssil seja produzido, ok? Para que o fóssil seja gerado. O que eu estou querendo dizer com isso? Geralmente, as partes moles dos seres vivos são decompostas, mas as partes duras, por exemplo, ossos, dentes, são preservadas, ok? Então, é mais comum a preservação de partes duras, né? Então, aqui está falando para vocês que não há decomposição, mas não há decomposição total, beleza? Existe uma decomposição, então, das partes moles, mas não é uma decomposição total ali do corpo dos seres vivos, tá? Bom, e como que os fósseis são formados? Vamos explorar juntos aqui essa imagem. Então, aqui a gente tem uma representação de um dinossauro, ok? Mas poderia ser um peixe, poderia ser um molusco, poderia então ser qualquer ser vivo, poderia até ser partes de plantas, ok? Vegetais também podem ser fossilizados, tá? Então, no leito de rios, né, geralmente, um organismo que morre, ele é soterrado por sedimentos, tá? Esse soterramento vai compactando as camadas mais inferiores e essa compactação é importante para a formação da rocha sedimentar. Então, o que a gente vê aqui nessa segunda figura? A gente vê as camadas dessa rocha sedimentar que foram compactadas ao longo de milhões de anos. E aqui dentro, o que a gente consegue visualizar? O esqueleto, tá, desse dinossauro preservado. Então, a gente vê aqui os membros anteriores, os membros posteriores e todos eles fossilizados, transformados em materiais minerais, né? Deixa de ter matéria orgânica e passa a ser exclusivamente matéria mineral. E depois de muitos anos, essas rochas sedimentares vão sendo degradadas, né, por processos de intemperismos, tá? Por chuva, vento, sol, né? E os próprios seres humanos também podem cavar ali locais onde existe maior chance de se encontrar fósseis e encontrar, né, de fato, esses fósseis. A gente até tem aqui em Minas Gerais regiões muito importantes do ponto de vista paleontológico, onde fósseis de dinossauros, inclusive fósseis de humanos, já foram encontrados, de humanos de tempos passados, ok? Bom, quero apresentar para vocês agora uma experiência, tá? Nessa experiência, nós vamos simular a formação de um fóssil, tá? Vamos lá? O que você vai precisar? Você vai precisar de gesso, ok? Gesso de construção mesmo, tá? Mais ou menos esse tanto aqui. Bom, água também você vai precisar. E aí eu escolhi uma folha, tá? Para a gente fazer um fóssil de uma folha. Agora eu quero que vocês observem, vamos entrar aqui em detalhe, que quanto mais altas forem essas nervuras da folha, melhor para fazer o fóssil, tá? Ou para fazer um fóssil de mentirinha aqui, tá certo? Então, quanto mais altas forem essas nervuras, melhor. Vocês também vão precisar de um pouquinho de óleo de cozinha, tá? E 2 potinhos, beleza? Um para fazer a misturinha e o outro para fazer o molde do fóssil. Então, vamos para o passo a passo aqui. Em primeiro lugar, a gente vai untar esse potinho menor. É aqui que nós vamos construir o nosso fóssil, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui dentro, uma gotinha, e, usando um papelzinho, eu vou untar o potinho.
A gente faz isso para poder facilitar depois a retirada do fóssil daqui de dentro, beleza? E eu também vou untar a folhinha, tá? Então, eu vou passar da mesma forma um pouquinho de óleo na folha. Ah, um detalhe, gente. Aqui você precisa escolher uma folha que você acabou de tirar da árvore, tá bom? Porque se você pegar uma folha quebradiça, provavelmente não vai dar certo. Então, pega uma folha fresquinha aí e coloca lá no fundo do potinho. Uma dica, coloca a folha com a parte das nervuras mais altas voltada para cima, porque é onde o molde, né, a moldagem vai acontecer. Bom, agora a gente vai para a misturinha, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui esse gesso, ok? Esse gesso, você encontra isso em loja de material de construção, ok? E não é um material de custo elevado, tá? Então é bem acessível. Então a gente pode colocar aqui e olha só, a mesma quantidade de gesso que eu coloquei, eu vou colocar de água também. Então vai ficar aqui bem concentrado, a ideia é essa mesmo, essa mesma. Vou misturar para fazer uma mistura bem homogênea. Ah, uma outra dica, se você usar um gesso de secagem rápida, de um dia para o outro o seu fóssil fica pronto, tá? Eu estou usando um gesso de secagem rápida. E assim, eu fiz um meu fóssil em casa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E ele ficou pronto com 12 horas, mais ou menos ele já estava prontinho. Pronto, olha só, aqui já está bem homogêneo, tá? Eu homogeneizei todo o gesso na água, vou colocar a colherzinha aqui e simplesmente eu vou despejar essa misturinha em cima da folha, tá? O que essa misturinha está representando? Ela está representando as rochas sedimentares, os sedimentos da rocha sedimentar, tá? Pronto. E aí, a gente vai deixar secar, beleza? 12 horas depois, aí você pode tirar o que deve acontecer, né, gente? O teu fóssil, ele vai ser visível aqui no fundo do potinho, tá bom? A gente consegue ver a folhinha aqui no fundo do potinho. E aí, com cuidado, com bastante delicadeza, você retira o gesso e aí tira a folhinha. A minha eu já tirei para mostrar aqui para vocês. E olha só, gente, olha que lindo que a gente vai enxergar aqui. É a moldagem da folha, tá? Então, isso daqui que a gente representou, que a gente simulou, é um processo de fossilização que a gente chama de moldagem. Por quê? Um ser vivo, representado pela folha, foi coberto pelos sedimentos, representados aqui pela misturinha de gesso com água, e o que a gente tem no final desse processo é um molde, é a moldagem dessa folha, né? Os paleontólogos podem usar, por exemplo, esse estudo aqui, né, para poder visualizar, por exemplo, como que as folhas eram no passado. E, enfim, e falar, por exemplo, sobre a evolução do reino vegetal, ok? Então, bonitinho, né? Aí vocês guardam os de vocês, tá bom? E depois vocês me contam como que ficou, tá? Eu acho que vai dar certo, hein? Ó, na hora que for jogar o gesso, joga bem gentilmente para a folha não boiar, tá bom? Porque a folha tem que ficar lá no fundo do potinho. Tranquilo? Vamos voltar para cá? É importante a gente entender que a formação dos fósseis acontece quando há um soterramento rápido do organismo por sedimentos. Esse soterramento rápido é importante para evitar que todas as partes sejam decompostas por micro-organismos, tá? E a compactação
dos sedimentos das camadas mais inferiores vai ajudando na preservação daquela matéria que está ali e culminando, né, na transformação de matéria orgânica em matéria mineral, tá? Agora, uma pergunta. Para que serve o estudo dos fósseis? Qual a importância de se estudar os fósseis? Bom, os fósseis são registros biológicos do passado. Então, estudar os fósseis nos ajuda a compreender como que os seres vivos eram no passado, né? Nos ajuda a conhecer melhor a história da vida no planeta Terra, sobre como aconteceu a evolução dos seres vivos, e a geologia também é estudada a partir dos fósseis, dentre outras evidências aí da transformação das rochas no planeta, tá? Bom, aqui só uma imagem do dinossauro para representar um dos mais curiosos seres vivos que são estudados pela paleontologia, tá? Bom, os fósseis nos ajudam a identificar alguns tempos geológicos que a gente define para um planeta Terra. Então, a gente tem os éons, as eras, os períodos e épocas. E esses intervalos de tempo são determinados pelo estudo dos fósseis, tá? Então, vamos analisar juntos aqui essas imagens que mostram um pouquinho de como que aconteceu a evolução da vida na Terra. Quero chamar a atenção aqui para o primeiro ponto, que é o ponto da formação da Terra, que aconteceu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, tá? E ao longo de alguns milhares de anos, não há nenhum registro de vida na nossa superfície, tá? A origem da vida só aconteceu bastante tempo depois, no Arqueano, que faz parte dessa era que a gente chama de pré-cambriano, tá? Bom, no momento seguinte, a gente tem formação do gás oxigênio e, com isso, o aparecimento dos primeiros animais e uma grande diversificação da vida. Lá no Cambriano, a gente verifica os primeiros artrópodes, que são invertebrados, né? Esse cara aqui é chamado trilobita, tá? É um importante artrópode marinho desse período do Cambriano. Depois a gente vê o aparecimento das plantas terrestres, né? E assim por diante, lá na frente, no Devoniano, a gente vê as primeiras florestas sendo formadas. Notem, então, que não há uma evolução rápida da vida. A vida evoluiu e demorou milhares de anos para isso acontecer, tá? E a gente consegue determinar isso justamente estudando os fósseis. Bom, aqui a gente tem grande diversificação dos insetos no período do Carbonífero, tá? E aí, um dos maiores eventos da extinção em massa, no Permiano, não é ainda a extinção dos dinossauros, tá? Existem outros eventos importantes na evolução dos seres vivos que aconteceram antes da extinção dos dinossauros. Então, a gente vê no período do Jurássico, aqui na Era Mesozoica, um outro evento de grande extinção em massa, né? Então, isso são momentos marcados justamente pelo estudo dos fósseis, ok? Bom, a idade do fóssil nos ajuda a datar também a idade de um terreno. Quanto mais profundo está um fóssil, mais antiga é aquela rocha. Então, a gente consegue ver isso aqui nesta imagem. As camadas mais antigas abrigam os fósseis mais antigos. E a gente tem aqui uma camada intermediária com fósseis com idade intermediária e as camadas mais recentes abrigando fósseis mais recentes. Isso daqui ajuda também a gente
a definir como que aconteceu a evolução, por exemplo, dos vertebrados. A gente sabe que surgiram primeiro os peixes, depois vieram os anfíbios, depois vieram os répteis. Então, a gente visualiza isso pela idade do fóssil e das camadas das rochas sedimentares. Bom, aqui tem um texto, depois eu vou sugerir que vocês façam a leitura, mas ele traz um pouco de uma das hipóteses que explicam, né, ou que tentam explicar o desaparecimento dos dinossauros, tá? Deixo também algumas sugestões de atividades para vocês realizarem lá no PET de vocês. Façam as atividades, anotem as dúvidas e a gente se encontra no Se Liga no Tira Dúvidas, ok? Muito obrigada pela audiência. Um abraço!